É isso aí, galera. Começando o episódio número 4 do MacaCast. Episódio aí de pré-jogo praticamente, né? Já que tivemos um episódio ao vivo, uma live ao vivo do pós-jogo contra o Grêmio. E hoje uma live aí para falar uma gravação para falar sobre as contratações, sobre essa semana da Ponte Preta também e sobre o jogo contra o Operário, que acontece no sábado às 11 horas da manhã, lá em Ponta Grossa, no Paraná, com ingressos baratinhos, hein? Rapaz, vai ter caravana das torcidas aqui, da Jovem, da Serponte, Ponterror, enfim, mas a caravana tá até barata. O problema é o preço do ingresso, né? Ingresso aí custando um alto preço para os dias atuais que vivemos, onde a galera vai ter que pensar bem aí se vai topar esse jogo, se vai querer ir mesmo, se não vai, né? Mas isso falaremos ao decorrer do programa. Eu tô tentando achar aqui o preço dos ingressos, mas eu não achei, cara. Não sei aonde foi parar o preço dos ingressos aqui. Mas estava bem caro, isso eu garanto. Estava bem caro. Salvo engano, R$70 estava o precinho aí para assistir Operário e Ponte Preta lá em Operário. Ao meu lado, mais uma vez, como sempre, o meu grande amigo Felipe Camargo. Felipinho, tudo bem, Felipe? Tudo bem, João, e você, cara? Tudo bem. Mais uma vez aqui, né? Dessa vez a gente está gravando, né, mais um episódio, né? Para falar um pouquinho sobre as últimas novidades da Ponte aí, a chegada de mais alguns reforços, né? Uhum. Falar um pouquinho mais sobre o último jogo e já tentar antecipar alguma coisa do jogo de sábado, né? Às 11 horas da manhã contra o Operário. Eu tô falando meio devagar aqui, que eu tô procurando também a tabela de preço dos ingressos aqui Tava no porque grupo do eu também MacaCast, mas eu assustei, né? não achei, velho. Não achei Eu mais. tô procurando no grupo que eu vou dar uma atualizada aqui. Vamos ver. Mas enfim, enquanto a gente não acha, Assim que eu achar, eu falo. a gente vai aqui falando sobre outros assuntos, tá bom? Pra Achei, você que achou, quanto que tá o ingresso? achei. Arquibancada superior, 180 inteira e 90 meia. Acho que é o ingresso mais caro. Nossa. Arquibancada inferior, 165 inteira e 82,50 meia. A geral, hein? 150 inteira e 75 meia. E o visitante, o mesmo preço da geral, 150 inteira e 75 meia. Não tem a Os menor pontos condição, de né? venda, os pontos de e não é muito fácil de comprar também não. Porque no dia do jogo mesmo não vai estar aberto, eu vi lá. Eu acho, né? Eu tô Não, falando é, besteira. no dia 16 o jogo, não, o jogo é sábado, né? 11 da manhã vai estar aberto? Tá falando aqui que a bilheteria vai estar aberta das 8 ao meio-dia. Até o intervalo dá pra você comprar ingresso. Suave. Você pagar uma bagatela ali de R$150 pra ver o jogo. Que também é aquela, né, já aquela estratégia que alguns times adotam, eu não acho muito correto, que é de majorar o preço do ingresso para tentar forçar o cara a virar sócio Mas torcedor, né? o torcedor visitante, nesse caso o torcedor da Ponte, não Se tem nada a fode, ver, né? Pra que ele vai tem querer nada a ver virar com isso. sócio do Operário, tá ligado? Que Você acontece é que por causa tem que do colocar o mesmo estatuto do preço, né? torcedor, o estatuto do torcedor não pode ter diferença de preço, né? Nem para mais nem para menos. Eu tava vendo Muitos uma. times praticavam isso antes, né? Uhum. Quando o visitante eles colocavam um preço mais alto, né?
E aí, com a chegada do Estatuto do Torcedor, começou a ser proibido isso. Tava dando uma olhada nesse time do Operário. É um time até meio cascudo, viu, Felipinho? Não sei o Sim, que dá pra esperar desse time do Operário de fato. Mas é um time tanto quanto chato, né? Eu não achei o técnico deles. De fato, deixa eu aqui eu não pegar aqui achei. Tem eu fisioterapeuta, não tem lembro de, auxiliar, tem tudo. Tem até o não lembro de técnico em cabeça o nome do enfermagem, técnico deles. Não. mas não tem o técnico. Enquanto o Felipe acha o Deixa eu pegar. técnico, olha só, algumas figurinhas conhecidas aqui, né? Por um exemplo, o Arnaldo, lembra dele? Arnaldo, lateral que jogou aqui na Ponte, lateral direito, está lá no Operário. Faz um tempinho já, né? Da Ponte são esses, né? E o Paulo Sérgio também, que passou por aqui, tá lá no Operário. Agora, de figurinha que eu conheço, o Rafael Chorão passou pela Ponte, aliás, pelo Votuporanguense. Esse Schumacher também é conhecido, cara. Um carinha meio chato. O Renier, zagueiro. Quem mais aqui? Quem mais? Só, né? Tem o goleiro. O goleiro é muito bom, o Simão, né? Não sei se ele vai ser o titular. Mas é um goleiro muito bom. O técnico do, E o o técnico Tomás, do né? Passou pelo São Operário, Paulo. o técnico do Operário é o Claudinei Oliveira, que era Sim. começou no Santos, né? Mas acho que subiu ano passado com o Avaí, né? Acho que era ele Sim. técnico do Avaí. Sim. Ele já treinou algumas vezes o Avaí, né? Tem uma história lá. Acho que é o lugar onde ele mais trabalhou, inclusive. Mas já é um técnico já com uma certa experiência de Série B, né? Já tem um histórico. Eu tô tentando pegar aqui, pegar aqui De o... elenco, assim, não é um elenco ruim esse do Operário, não. Tem bastante jogador da temporada passada, né? Que Eles, continua, né? Bastante gente, né? isso. O time que foi a campo contra o Vila Nova, no último jogo do Operário, foi com o Vanderlei no gol. Né? Tem isso, eles contrataram o Vanderlei que estava no Vasco, né? O Vanderlei do Santos, Porra, aquele puta Vanderlei. goleiro, né? Cá entre nós também. Que caiu bastante, né? É. Meu Deus, como você fala? Pode falar. Vanderlei, Arnaldo, Thales, Renier e Fabiano. Ricardinho é aquele Ricardinho mesmo, Jogou que aqui? jogou no. Jogou. Na Mais verdade, um aqui. o Ricardinho lá é reserva. Tá. O titular é o André Lima. Então Vanderlei, Arnaldo, Thales, Thales é aquele Thales também. Renier, Fabiano, André Lima, Fernando Neto, Felipe Garcia, Reina, Tomás e Paulo Sérgio. Por lá também tem o Felipe Saraiva, tá lá, que inclusive foi quem fez o gol, né? Tem uma galera lá no Operário. É um time chatinho, cara. É um time que sempre foi chato pra Ponte, né? A última vez que a gente jogou lá, a gente ganhou, né? Foi inclusive a primeira vitória fora de casa da Ponte na Série B do ano passado. E quase a Com o gol do única. André Luiz, né? E quase a única. Mas é um time chato, cara. A Ponte toda vez é meio enroscado os jogos com ele, né? Com o Operário. E é um time que já tá acostumado a jogar a Série B, né? Eles demoraram para chegar na Série B, mas acho que já tendo para a terceira ou quarta temporada consecutiva. O ano passado tinha uma expectativa até grande que o Operário brigasse um pouquinho mais, né, na parte de cima da tabela. Eles fizeram um investimento alto até para montar um time que pudesse brigar pelo acesso, mas na verdade eles entraram na mesma briga que a gente, né? Brigaram lá para não cair, né? Eles até tiveram uma arrancada assim que pareceu que ia, mas depois faltou fôlego. Esse ano
a expectativa já não é tanto de acesso, mas é uma expectativa de uma Série B tranquila, né? Eles pretendem fazer uma Série B Muitos sem muito riscos. sufoco é, e se der, brigar por alguma coisa mais pra cima, né? Vamos ver Enfim, cara, o que nos aguarda no sábado, o Operário lá eu em Ponta assisti, Grossa. eu não assisti o jogo completo, assisti alguns pedaços, né, do jogo do Tombense. A gente tem mania de falar a Tombense, né, mas é o Tombense. Do jogo do Tombense com o Operário. E, cara, foi um jogo difícil de assistir, Que é, hein? o Tom Benz tá na Série Nossa, B, eu não tô sabendo? sim, o Tombense tá na Série B. Caralho, Tombense subiu. mano. Puta que pariu. Tombense subiu. Tombense foi um Porra. dos quatro que subiu. Foi Tombense, Criciúma, Ituano e Novo Horizontino. Foram os quatro times que subiram. Nossa. E o Nossa, Tombos Tombense é longe, viu? empatou. É longe. Dá Tombos sete é horas de longe. viagem depois que você faz a viagem de avião, né? É, Tombos é longe, com força. E é uma. Você já viu o tamanho de Tombos, cara? Tem acho que 20 mil Não. habitantes, 40 mil habitantes. É minúscula a Cara, eu cidade. desconheço completamente a cidade de Tombos. Aliás, eu descobri que existe uma cidade chamada Tombos recentemente. Eu achava que o Tombense era o nome do time e foda-se, tá ligado? Mas eu Não, nem eu fui imaginava que pesquisar porque acho que. É que Minas é maluquice, né, mano? É. Minas é a Mas, cidade que cara, mais zika no depois dá Brasil. uma olhada no estádio. Eu não sei se eles estão jogando em Tombos, né? Então, acho que estão. Cara, é Talvez não bizarro, tenham. velho. O estádio é muito pequeno, mano. É tipo assim, se for todo Deixa eu. mundo. Se lotar o estádio, dá um papo assim de 20, 30% da cidade dentro do estádio, entendeu? É coisa de maluco, velho. A cidade é bem pequena mesmo e tem um time na Série B. Isso é muito legal. Eu gosto desses times assim, perdidos assim na Série B. O E é Manaus um. quase subiu, né? Pra Série B. Quase subiu. Quase subiu o E é um time de Manaus. empresário, né? É. O Tombense é um time de empresário, né? Um time que, a princípio era um time para revelar jogadores, né? Só que, Tá bem. Tá indo bem. inclusive, por exemplo, o Kevin, o Kevin, que estava aqui na ponte, Grande pertence ao Kevin. Tombense, né? O Grande Bruno Kevin. Rodrigues também pertence ao Tombense. Sim, verdade. Grande Bruno Rodrigues. Saudades. Nosso Um craque. time Éramos felizes e não sabíamos. muito, tem muito jogador rodando aí no futebol brasileiro, em todas as séries, em todos os tamanhos de time que pertencem ao Tombense, cara. É, não sei se você Pelas se fotos do lembra Fernando, quando a Ponte tinha aqui o Fernando Bob, né? Era do Sérvio Hortolândia, bicho. do Sérvio Hortolândia, é isso. O Aranha era do Sérvio também. Isso. A Ponte também teve esse time, era uma incubadora de atletas, né? Que os Sim. caras falam. São esses Ó, times daqui lá, ô que Felipinho, caso você queira ir pra Tombos, quando a Ponte Preta jogar acho que não lá, vai falar. você tem que pegar aqui a Dom Pedro, né? Você vai até até Jacareí ali e pega a Dutra. Você pega a Dutra, né? E vai embora na Dutra. Passa a Volta Redonda. Pra você ter uma ideia como é longe, você vai pelo Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Você chega em Três Rios e sobe para Juiz de Fora. Aí você vai Juiz de Fora, Leopoldina, Laranjal. Aí você vai chegar em Muriaé. Aí Muriaé você vira, vai para Eugenópolis, Antônio Prado de Minas, Porciúncula. E aí você vai chegar em Tombos, que fica perto de Purilândia. Olha que beleza. Que beleza. Daqui em Tombos, ô Felipinho, para você que quer, se você quiser se aventurar comigo no segundo turno, a gente podia marcar essa, hein? Daria para contar a história das nossas 30ª, vidas, né? vai Não, ser na 35ª rodada. espero que a gente esteja numa situação boa lá. Mas Tombos, daqui de Campinas até Tombos,
Dá um total de 10 horas de viagem. Uhum. 10 horas de viagem. E eu errei. Olha o tamanho de Tombos, Felipinho. Tem 8 mil habitantes. Tem bairro em Campinas que é maior que Tombos. Muitos, inclusive. Muitos bairros de Campinas que são maiores. Cara, que da hora, velho. Não é só um, Muito não. bom. Muito bom isso. Grande Tombense. Mas vamos lá, vamos falar da Ponte Preta. Já falamos muito do Tombos, né? Do Tombense. Inclusive, não tem nada a ver com o jogo da Não Ponte. tem nada a ver, a Ponte não enfrenta o Tombense, a Ponte enfrenta o Operário. Não sei por que a gente começou a falar do Tombense, mas tudo bem. É que o Tombense jogou com o Operário a primeira rodada, Sim. empatou 1-1. A Ponte contratou aí, trouxe uma bacia, né, de jogadores. Vamos falar um pouco aí dos que conhecemos, né, porque muitos eu particularmente não conheço. Chegou o Douglas Martins, meia do Nova Venécia do Espírito Santo. O Douglas Santos, atacante. Deixa eu só falar um negócio aí do Douglas Martins, já, aproveitando. No Nova Venécia, lá, ele era conhecido como Dodô. Dodô. Se ele vier pra Ponte e fizer a opção de ser chamado de Douglas Martins, é Douglas Martins, né? E não de Dodô, eu acho uma burrice inacreditável. Porque, pô, chama de Dodô, mano. Chama de Dodô, é melhor, né? Porque a Ponte já tem o DG, que é Douglas. Trouxe agora o Douglas Martins. Tem outro Douglas que tá chegando junto. Ah, Dodô, né? Dodô, né? Dodô é bem legal, pô. Dodô é mais legal. Se puder dar uma dica aqui, ó, fica com o Dodô O que é Dodô mais legal. é mais legal. Então veio o Dodô, o Douglas Santos, o Matheus Alessandro. Atenção, não é o Matheus Alexandre, é o Matheus Alessandro, tá bom? Vocês não confundirem, que é atacante. O Alisson, que é meia. Eu gosto desses nomes assim quando é meio campo, cara. O Alisson, tá ligado? Parece que vai ser um bom meia. Tem nome de meia, tá ligado? Não de meia de usar no pé. Tem nome de meio campo. Manja. O Alisson. Arisson. Sei lá. O Igor Formiga assinou em definitivo com a Ponte, então eu coloquei na bacia aqui também. O Ramon Meia. Foi esse que veio do... Quem que veio do Atlético Goianiense? Ele. O Ramon. Eu vi o DVD dele, cara. E eu fiquei impressionado. Porque em um dos DVDs... só tinha o jogo contra o Bahia. Atlético Goianiense e Bahia. Eu vi só esse. Cara, se ele joga assim todo jogo, ou se não, aquele foi o melhor jogo da carreira do cara, porque, velho, ele jogou muita bola naquela partida contra o Bahia. Lançamento, desarme. Eu não vi o DVD, não vi nada sobre ele, mas eu vi bastante comentários de torcedores do Atlético Goianiense, que, inclusive, parabéns para quem achou torcedor do Atlético Goianiense. Depois você é cancelado, você não sabe por quê, velho. Eu vi bastante comentários que ele é um cara muito bom, um bom volante, que ele não é aquele volante que se apresenta muito na área, né? Não chega para finalizar, coisa do tipo o Leonaldi, por exemplo, que é um cara que sempre participa do momento ofensivo, mas que ele é um cara de um bom passe, né? Para acalmar o jogo e tal, diz que ele é um bom volante. O problema dele lá no Atlético Goianiense é que o Atlético contratou muita gente para esse setor, né? Uhum. E tem o Baralhas, que era do Red Bull, que eu acho um bom volante. Trouxe o Edson, né, sabe, que jogou aqui na Ponte, volante também. Lá ele pode dar entrevista, aqui na Ponte não podia. Tem também o Jorginho, meia, que eu acho ele muito bom de bola, meia. E que tá também a vida inteira lá no Atlético Goianiense, né? Ele voltou para lá. Enfim, a concorrência ali era muito grande e ele queria jogar. Ele é um cara que quer jogar, né?
Então ele viu que ali ia ficar meio difícil para ele achar um espaço. Tá indo para um time que tá procurando um jogador nessa posição, né? A Ponte precisa desse segundo volante barra meia aí, né? Dois desses caras que a Ponte trouxe tem essa característica. O Alisson, que você falava antes aí, também tem essa característica. Ele é um cara. Ele não é exatamente um meia de armação, né? Ele é um volante barra meia ali, que é mais ou menos a função que o Hélio dos Anjos colocou o Wesley para fazer no jogo contra o Grêmio, né? Sim. E pela estrutura de time que a Ponte está querendo montar, eu acho que o Hélio está querendo esse jogador, um jogo, não um meia, exatamente um meia de criação, né, um meia armador, até porque está muito difícil de achar esse jogador, né, no futebol brasileiro, do modo geral, ainda mais para a Série B. Mas esse volante que saiba conduzir a bola, né, esfriar a bola quando precisa, né, o jogo tá meio corrido, ter um cara que saiba pisar na bola para Cadenciar o jogo, né? exatamente. Nas horas que precisa. Cozinhar o E galo. pelo que eu ouvi falar dos dois jogadores aí que eu citei, né, do Ramon e do Alisson, eles são esses caras aí, esse volante mais. Eu não quero traçar um paralelo e nem criar expectativas, né, porque vai ser meio difícil, né. Mas assim, um cara que faça uma função parecida na parte da distribuição, assim, que o Bob fez na passagem dele aqui na Ponte, principalmente na primeira passagem dele, né? Que é esse cara de distribuir, ele é um meia de distribuição, né? Não um meia armador, nem um meia atacante, é um cara de distribuição ali no meio campo, porque ao que tudo indica a Ponte vai jogar com 3 volantes mesmo, né? Vai ser um 4-3-3 com 3 volantes e 3 atacantes, com 2 ponteiros rápidos. Eu gosto Acho. desse quando a Ponte joga nessa formação, cara. Me lembra dos áureos tempos de Luca, Potker e Cleison. Enfim. Um ataque bem uma movimentação de ataque bem Com parecida dois. com É que aquela. o Luca não era tão de velocidade e o Potker ele era de força, né? O Cleison era de Exato. velocidade. Mas eu É, gosto de time que joga assim, cara. a ideia de configuração ali do ataque, pelo menos pelo que a gente viu no primeiro jogo, né? É exatamente ter 2 ponteiros de velocidade e o Luca de centroavante, né? No caso, quem fez a vez de centroavante foi o Matheus Anjos, mas esse centroavante que não guarda posição, né? Que hora pode vir como um meia armador construindo por o jogo de trás, né? Hora pode estar lá dentro da área esperando para receber para E finalizar, aí você hora precisa pode de um cair pelos cara lados, com muita e condição tal. física, né? Pra fazer essa função de ir, voltar, Exato. flutuar ali no Que ataque, né? já não é tanto, que já não é mais a realidade do Luca também, né? Sim. Inclusive, o Luca ficou aí Por isso que eu mais de acho que ele 20 não vai dias parado. voltar. Eu acho que ele não vai voltar tanto, entendeu, Felipinho? Eu acho que ele vai, claro, voltar às vezes, mas talvez seja um pensamento do Hélio dos Anjos fazer com que ele volte, mas não toda hora. Voltar em alguns momentos, talvez em alguma estratégia específica, mas não em todos os momentos como a gente via na era Kleina, né? Mas ali não era, eu acho, né? Acho que não era nem um pedido do Kleina dele ficar voltando. É porque simplesmente se o Luca não voltasse, a bola ficaria sendo tocada entre Igor Vinhas, zagueiro 1, Exato. zagueiro 2, volante, zagueiro, goleiro. Não chegava no Luca, então ele vinha buscar jogo e ele Ali, acabava cansando, né? ali eu acho que era mais uma questão de falta de opção do que de estratégia, né? É. Até porque era difícil se enxergar estratégia no time, principalmente ainda enquanto era o Kleina, né? Mas eu acho que, por isso que eu acho que vão ser 2 ponteiros rápidos e eu acho que talvez nessa configuração o Fecinha acabe perdendo espaço de vez no time
e o Echaporã atropele ele nessa, ou até mesmo o Douglas, não é Douglas, é o outro atacante que tá vindo do, o Douglas Santos, que tá vindo do Atlético de Minas, Que fez uma baita campanha, inclusive, né? e ele tem mais essa característica de mobilidade e tal, porque vai ter que ser dois caras ali que tenham físico, né, que tenham fôlego para correr atrás de lateral, né? É. Porque o Luca não vai nem deve ficar voltando para recompor toda hora, só em Agora, um momentos ponto, mais você tocou específicos. aí em lateral, Felipinho. Aliás, pausa. Já já vai chegar meu lanche aí, vou dar 5 minutos pra descer lá e pegar e voltar. Ah, não, suave. Você falou em laterais, né? A ponte no Paulista, né? Não sei se foi só na era Kleina, né? Mas isso era até uma pergunta. Você falando aí em dois pontas, né? De velocidade. A ponte quando tinha principalmente aí o Gilson Kleina, nós percebíamos que os laterais eles não desciam, né? Eles não infiltravam, eles paravam ali no meio campo, né? Eles não abriam, né, para o passe, não tentavam chegar até a linha de fundo e cruzar. Poucas as vezes que isso acontecia. Contra o Grêmio, eu já vi um pouco mais disso, não tanto quanto eu gostaria, mas um pouco mais de liberdade, eu acho, dos laterais descendo, né? Talvez seja um ponto positivo também, um ponto importante aí para até ajudar aí esses atacantes, o ataque da ponte, né? Você ter laterais que desçam, né, para cruzar, que participem do contra-ataque, né? Tudo bem que vai ser um 4-3-3, mas eu acho importante também que os laterais eles participem do jogo e não fiquem apenas para marcar, né? Com a função de marcar. Não sei o que você acha, o que você enxerga para o futuro. Eu acho. Bom, primeiro que já mudou só da entrada dos dois laterais, né? O Bernardo e o Arthur, já mudou toda a estrutura, tanto defensiva quanto ofensiva da ponte, né? Já foi outra maneira de jogar pelos lados, né? E o Bernardo, né? Ele se sentiu um pouquinho mais confiante de subir mais pro ataque, né? No segundo tempo, principalmente depois da entrada do Igor Formiga, né? Que fez Sim. uma dobra ali pela lateral e aí ele começou a se apresentar mais. O Arthur, pelo que eu me lembro de quando ele jogou na Ponte, pelo que eu lembro de ter visto ele no Goiás, ele é um lateral que apoia bastante, né? Ele tem essa característica, mas no jogo contra o Grêmio eu achei que ele segurou mais posição, até por causa do desequilíbrio, né? O Grêmio é um time teoricamente muito mais forte do que a Ponte. Mas eu acho que são mais o Arthur até do que o Bernardo, são laterais que têm mais essa característica de subir, de se lançar para o ataque. E acho que a hora que o time começar a encaixar, a gente vai ver mais isso. E é importante, cara. Pô, não tem condição. Porque se você só ataca por dentro, você fica muito mais fácil de ser marcado. O meio-campo e a parte de dentro do campo, né? Era o que É a parte mais acontecia, né? Muitas é a das parte mais vezes, né? congestionada. Que É a os, a, parte pon- onde mais tem jogadores, né? A Ponte tocava, os zagueiros, pelo menos no Paulista, tocavam para os dois laterais e eles não infiltravam até, por exemplo, a bandeirinha de Não escanteio. subiam. Eles davam um facão, né, para o meio, tocava a bola para o meio. E a Ponte perdia a bola facilmente, né? Porque você tinha um Sim. meio campo ali congestionado de jogadores, né? Ainda mais hoje em dia que cada vez mais o futebol é mais compacto, né? Os times, as linhas estão mais próximas, né? Os jogadores estão mais próximos, né? Na ocupação
do campo, se você joga assim por dentro, né, você vai bater na parede toda hora. É por isso que os times fazem tanto o famoso balanço, né, que é aquela coisa, o começo da saída de bola sai do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o lateral, do lateral para o volante. Aí ou o volante volta no zagueiro, ou o volante vira essa bola para o outro lado, para o outro lateral, exatamente para tentar criar um vácuo de espaço aonde o lateral ou o atacante possa se apresentar para evoluir o time, né? Se você não tem jogadores pelas beiradas, né, pelas laterais que te deem essa opção, acontece o que aconteceu com a Ponte, principalmente no Paulista, né? Que é você não tem amplitude, né? Então seu time tá sempre dentro da caixinha que o adversário cria para te marcar. Mas assim, falando que a gente só tem time mesmo do Hélio dos Anjos, só tem base no time no jogo contra o Grêmio, falando especificamente assim, eu acho que ainda dá para se ponderar muito sobre esquema tático e coisa do tipo, porque vai chegar mais gente, vai entrosar ainda esse time, né? Teve cara que, embora a Ponte tenha tido 18 dias mais ou menos de preparação, teve cara que chegou 2, 3 dias antes do jogo, né? Um exemplo, por exemplo, o Bernardo E teve essa foi turma que apresentado na chegou Ponte. depois da primeira rodada também, né? Teve essa turma que chegou depois, né? Alguns até já estavam treinando, né, tal, mas enfim. Vamos lá, ô Felipinho, agora falando com relação a todas essas contratações, penso que os comandantes, né, os responsáveis pelas contratações, talvez eles desistiram da ideia de contratar medalhões, né? Jogadores conhecidos, jogadores já rodados. Agora, pelas contratações recentes, parece que a intenção é você olhar potenciais, né? Possíveis potenciais. Talvez possam chamar de apostas, né? Que não deixa de ser. Mas você acha uma estratégia boa para uma Série B, Felipinho? Querendo ou não essas apostas, esses possíveis potenciais? Ou talvez seria melhor a contratação também de possíveis potenciais, mas de jogadores rodados, experientes, como a gente já viu. Qual é o caminho assim que você tem assim uma preferência para a Ponte? Então, João, realmente fica nítido que mudou bastante o perfil de contratação, né, do começo do ano para agora. Isso é inegável, né? Muito pelo fato do resultado que a Ponte teve, né? Não deu muito certo, né? Não tinha muito mais, não tinha o que fazer, né? Mas eu acho que também tem uma questão de. Eu acho que a Ponte acabou sendo meio que forçada, né? Por causa dessa necessidade de uma reformulação gritante no elenco, curto espaço para contratação, porque a janela de transferência, né, já fechava logo ali no, na, na, no meio da segunda rodada da Série B. E a questão financeira, né? A Ponte não tem dinheiro para ficar pagando altos salários, né? E muito menos para ficar arriscando em contratações. Então acho assim que passa por esses três fatores aí, né? Mais até do que uma simples conversão
de caminho, né? Uma simples mudança de estratégia. Eu acho que passa também pelos fatores de, como eu disse, fator financeiro, principalmente, fator da urgência, né? Porque também todos os outros times saíram correndo para contratar uma galera, porque todo mundo viu que seus elencos precisavam ser reforçados, né? A Ponte foi um dos times que mais contratou em todas as séries, mas assim, tiveram outros times que tiveram uma movimentação grande no mercado, né? Não só na Série B, né? Mas tiveram outros times que também se movimentaram bastante. E, por último, mas não menos importante, eu também acho que é sempre bom destacar o acúmulo de erros que teve na montagem do elenco, né, pro Paulista. É um elenco que, mesmo com alguns nomes tarimbados, né, era um elenco bem desequilibrado, né? Tanto é que se provou no fato da Ponte jogar o campeonato inteiro, praticamente, com um zagueiro improvisado de volante, sendo que tinha contratado Um volante. 15 volantes, né? E mesmo assim teve que jogar com um cara improvisado, né? Enfim. Eu acho que passa mais até por isso mesmo, viu, do que uma mudança de planejamento, porque, sei lá, cara, tem horas que às vezes parece até que o planejamento do futebol da Ponte não existiu nessa temporada, né? Tenho minhas dúvidas, a minha dúvida, as minhas dúvidas, aliás, se existiu de fato ou não. Agora, o Felipinho, até pra gente encerrar o assunto aqui, né, fazer uma passagem, o derby teve o horário alterado, né, da sexta-feira às 9h30 da noite. Passou para um domingo às 4 da tarde, né? Eu particularmente gostei do horário. Acho que sexta, 9h30 da noite era para acabar. Então passou para um domingo 4 da tarde, que é horário de derby, né? Horário de jogo bom, horário nobre do futebol, né? Jogo grande. E a IPTV vai transmitir o jogo, cara. Isso é muito legal também, né? Vai transmitir aí para toda região aí. Faz tempo que a IPTV não transmite um jogo dos dois aqui, a IPTV por si só. Então vai transmitir o derby aí entre Ponte Preta e Guarani. Esse jogo acontece no Brinco, né? Mais um jogo, mais um derby fora do Majestoso. E o segundo turno, aí sim, o derby no estádio Moisés Lucarelli, ressaltando que é um jogo com torcida única. Tá bom, meus queridos? Já para Felipinho meio que se encaminhar aqui para os minutos finais, 20 minutinhos finais, a Ponte tem esse jogo contra o Operário aí, um jogo que promete ser um pouquinho complicado. Do que você viu com o Grêmio, na partida contra o Grêmio, e você viu aí também um pouco da partida do Operário contra o Tombense, o que dá para esperar desse jogo? Cara, vai ser um jogo muito brigado, né? Como característica de Série B, né? São dois times tecnicamente limitados, né? Que vão tentar mostrar mais vontade, né? Para alguma coisa. Que foi, por exemplo, o que a Ponte fez contra o Grêmio. A Ponte igualou, entre aspas, né? Muitas aspas, né? A Ponte competiu com o Grêmio no jogo muito mais na transpiração do que na qualidade técnica, né? Porque se você for comparar nome por nome dos jogadores da Ponte com o do Grêmio, é uma diferença absurda, né, de qualidade. Já nome por nome, jogadores da Ponte e do Operário já tem um pouquinho mais de briga ali, talvez, né? E Seria o como eu campeonato da disse, Ponte? sim, sim, O sim. Operário tá à frente?
Não, o Operário hoje, pelo que eu vi do jogo contra o Tombense, o Operário hoje joga o mesmo campeonato que a Ponte. Joga assim. É um time ali pra. Porque na Série B, né, é o que a gente fala, né? A gente esquece do detalhe, né? Mas na Série B, cara, do 11º para baixo é brigar contra o rebaixamento, né? Pra gente ter, para exemplificar, a Ponte ano passado escapou na penúltima rodada do, do rebaixamento e ficou em 11º na classificação geral, né? Então, assim, do meio para baixo é briga para não cair, né? E eu acho que o Operário é um time para estar por aí também, do meio para baixo. Não consigo ver, não consigo ver esse Operário brigando por acesso ou algo mais, né? E a Ponte, até que se prove o contrário, luta amargamente e arduamente contra o rebaixamento nessa Série B, né? Então já é um jogo. Um pontinho contra o Grêmio foi excelente, porque eu continuo defendendo a tese de que pouquíssimos times nessa Série B vão conseguir tirar ponto do Grêmio, pouquíssimos. E a Ponte foi um desses times, isso é muito bom pro lado da Ponte. Principalmente acho que a galera ali da parte de baixo, acho que vai ser difícil o pessoal lá de baixo tirar ponto do Grêmio. E é um outro jogo que é imprescindível para a Ponte pontuar, esse jogo contra o Operário, né? Se puder ganhar, e eu acho que existe uma possibilidade, se a Ponte apresentar a mesma vontade e disposição de jogo que apresentou contra o Grêmio, existe uma possibilidade da Ponte ter até um pouco mais de sorte lá em Ponta Grossa, mas um pontinho tá excelente. Um pontinho tá excelente. A Ponte, ela tem que fazer um campeonato em que ela consiga o máximo de pontos por rodada, né? E as opções são ou 1 ponto ou 3, né? Então a Ponte, ela precisa fazer esse campeonato, ela precisa pontuar toda a rodada, pontuar o máximo de rodadas que ela conseguir, e por sua vez conseguir o máximo de pontos possível. Então acho que tem que ir com o pensamento de jogar para ganhar, porque é um time que está disputando o mesmo campeonato que ela, e é um time que não tem um desnível tão grande assim com a Ponte. Existe uma coisa, o Vadão falava muito sobre isso, né? Que o Vadão ele tratava como mini metas, né? A cada X pontos você ter, por exemplo, a cada 9 pontos disputados, você fazer pelo menos 6 ou 7, né? E todo time faz isso. Cada técnico trata de uma maneira essas metas, né? Esses objetivos. Na hora que você vai desenhar a tabela do seu time e você vê que o seu jogo de estreia contra o Grêmio, você coloca ali que a chance de não pontuar é 90%, 1,8% e 3,2%. Isso é quase um milagre. Quando você vai para um jogo de um time que já está num patamar mais parecido que o seu, você eleva essa chance de pontuação mais, né? Então acho que a Ponte já tem que trabalhar dessa forma. Acredito que o Hélio durante a semana trabalhou dessa forma, pensando que é provável, não estou falando que vai ser fácil, nem que a Ponte vai conseguir, porque o time da Ponte é muito limitado, ainda é muito limitado. Mas é provável que a Ponte consiga pontuar lá e qualquer ponto tá valendo. É uma possibilidade também, essa do empate, né? Principalmente também por ser fora de casa, né? Eu acho que um ponto fora de casa é meio que o padrão aí da Série B, por mais que tenha empatado em casa, né? Agora, o Felipinho, a gente acompanhou aí, querendo ou não, muitos torcedores ainda desconfiados, né? Com essas contratações e tudo mais. Realmente tem motivos, né?
para essa desconfiança no âmbito de contratações, né, de Série B, do que a Ponte vai lutar de fato nessa Série B. Você já está colocando aí, desde o nosso pré-jogo, você colocou que a Ponte lutaria para se manter na Série B. É isso mesmo, né, praticamente. Né? Não dá pra pensar diferente, né? É aquilo, pode ser que. Até porque os reforços que chegaram, né, a gente já até comentou aqui, né? São caras que têm um histórico bem curto, né, no futebol. A gente não sabe, são caras que disputavam campeonatos de nível um pouquinho inferior, né? Todos esses que a Ponte apresentou, né, porque tiveram outros que chegaram que a Ponte não apresentou, né, não fez a apresentação, mas que foram integrados ao elenco. Mas todos esses que a Ponte apresentou foram destaques nos times nos times que eles estavam antes, todos. Até mesmo o Ramon, que veio do Atlético Goianiense, veio credenciado, veio, né, com a torcida falando muito bem e tal, né? Com a opinião geral de que é um bom jogador. Mas são caras desconhecidos, né? Então, assim, e até por causa do começo de ano da Ponte, né, com rebaixamento no campeonato estadual e tudo mais, não dá para você ser hipócrita, né, e nem tentar vender ilusão de falar que esse time vai brigar para subir. Não vai, a menos que esses caras sejam realmente muito bons e que o time dê uma liga fodida, né, e aí a gente passa a acreditar em outra coisa, mas no momento, né, pela diferença em números, né, não no resultado em si, mas em números, né, a diferença de posse de bola, finalização, acerto de passes, desarmes e tudo mais do jogo da Ponte contra o Grêmio, né? Você já percebe que é um time limitado e muito limitado. Então, assim, a realidade da Ponte, a gente já falava isso até o ano passado, a gente já falava aqui. Esse ano da Ponte seria um ano de tentativa de manutenção, né? Já não conseguiu no Paulista e tem que conseguir nessa Série B, né? Essa é a verdade. É isso. É isso, meus queridos. Felipinho, uma honra estar ao seu lado mais uma vez nesse grande MacaCast, gigante MacaCast. Dessa vez um episódio gravado, mas estamos sempre aí, né, Felipinho? Sempre online. É isso aí, João. A honra e o prazer é sempre meu de estar ao seu lado, participando do MacaCast. E a gente tá aí, velho. Falando da Ponte, torcendo pra Ponte, acreditando na Ponte, e seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser, realmente. Esse foi mais um episódio do MacaCast. Não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, no Facebook. João, antes de encerrar, deixa eu falar um negócio aqui. Falar pra galera que o MacaCast Club continua ativo para geral reativar a assinatura, ajudar a gente aí, né? Você tem a opção de fazer se tornando membro pelo YouTube, através da plataforma do Skillcore, através de sub na Twitch, né? Você pode escolher uma dessas opções e aí você vai fazer parte do Telegram, vai ter desconto em produtos que a gente lança cada vez em quando, vai ter vantagens, a gente vai começar a produzir, a gente ainda está meio preguiçoso nisso, mas a gente vai começar a produzir um podcast exclusivo para o MacaCast Club, que vai sair só lá, episódios que serão somente disponibilizados no clube, né? Então, assim, se você puder ajudar a gente, né, e assinar, vai ser de muito bom grado. E também falar que a gente ainda tem o boné branco do MacaCast para vender.
Quem tiver interesse, procura a gente aí nas nossas redes sociais e a gente conversa e negocia. Beleza? É isso que eu queria falar, porque ajuda nós, né? Que a gasolina tá cara, a internet tá cara, tá tudo caro. É isso, verdade, meus queridos. Sempre bom ter vocês por aqui. Para quem acompanhou, meu muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Até depois do jogo contra o Operário. Boa Páscoa, aliás. Feliz Páscoa a todos vocês. Verdade. Feliz Fomos! Páscoa a todos.